Hello, student! Aqui é a Teacher Geisa e apenas memorize este padrão para você criar muitas frases em inglês. Pois é, nesta aula você vai aprender inglês de uma maneira muito simples e eficaz. Nós vamos dividir as frases em pequenas partes e você vai perceber que isso vai facilitar muito a memorização. Are you ready? Você está pronto? Let's get started. Vamos começar. Sobrinha. Como se diz sobrinha em inglês? Niece. Niece. Repete aqui com a teacher. Niece. Mais uma vez. Niece. Como se diz em inglês sobrinha? Niece. Muito bem. Marido. Você conhece marido em inglês? Então, como é? Husband. Husband. Repita aqui com a teacher. Husband. Mais uma vez. Husband. É importante você repetir. Isso vai te ajudar a unlock, destravar o seu speaking, a sua fala. Quanto mais você falar em voz alta, melhor para você. Então vamos de novo. Husband. Como se diz em inglês marido? Husband. Exato. Vamos usar muito essa palavra hoje, então é bom você memorizar, ok? Tia. Como se diz em inglês tia? Aunt. Aunt. Repita comigo. Aunt. Mais uma vez. Aunt. Percebe que esse T é mudo? Então, aunt. Você não precisa falar ente, né? Muitos estudantes brasileiros de inglês tendem a colocar meio que a letra I depois de palavras que terminam em T. Então fica ente. Só que não, você vai prestar atenção na sua pronúncia e vai falar ant. Repita comigo, ant. Faça esse som aqui. Isso mesmo. Então, como se diz em inglês tia? Aunt. Muito bem. Tio. Como se diz tio? Uncle. Uncle. Repita comigo. Uncle. Como se diz tio? Vamos relembrar. É com você. Isso mesmo. Uncle. É importante você participar bastante. Assim a aula não fica aquela coisa chata, sabe? Quanto mais você participa, melhor para você. Avô. Em inglês é grandfather. 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 Repita comigo, grandfather. Mais uma vez, grandfather. Como se diz em inglês avô? Grandfather. Perfeito. Primo, prima. Você conhece? Não? Então eu te apresento. Cousin. Cousin. Repita comigo. Cousin.
Mais uma vez, cousin. Vamos relembrar como se diz? Primo, prima. Cousin. Muito bem. Meio-irmão. Opa, como é que se diz isso daqui? Step brother. Step brother. Step brother. Repita comigo. Step brother. Vamos lá mais uma vez? Step brother. Como se diz meio-irmão? Step brother. Muito bem. Mãe. Mãe, em inglês é mother. Mother. Repita comigo. Mother. Como se diz? Mãe. Mother. Mais jovem. Mais jovem? Como assim? Em inglês é younger. Younger. Repita comigo. Younger. Apenas a palavra jovem é só você tirar esse ER que está aqui no final. Fica young, young, young. Porém, aqui temos uma comparação. Mais jovem. Quando falamos de adjetivos em inglês curto, é só colocar ER no final desse adjetivo, que você já vai ali ter uma comparação. Então, young, jovem, mais jovem, basta colocar ER no final do adjetivo curto em inglês. Então, fica younger. Repita comigo, younger. Como se diz mais jovem? Younger. Isso mesmo. Mais baixo ou menor? Você conhece baixo? Então, como que é? Então, vamos ver mais baixo? Shorter. 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 Repita comigo. Shorter. Claro que você também pode dizer shorter, mas eu vou te dar uma dica. Em inglês, quando a letra T está do lado de uma vogal, na maioria das vezes, esse T fica com um som de R. Então, em vez de você falar shorter, que também tá certo, é mais comum ouvir shorter, shorter. Então, é melhor você treinar o seu ouvido para ouvir isso, porque é isso que você vai ouvir na maioria das vezes. E se você falar, você vai conseguir ouvir melhor. Se você falar, você vai conseguir ouvir melhor, ok? Então, repita comigo: shorter. Muito bem. Lembrando que apenas o adjetivo short significa pequeno, baixo. Porém, aqui eu estou fazendo uma comparação. Então, vai ficar mais baixo, shorter, ou menor, shorter. E apenas baixo é short. Quando você tem um adjetivo curto em inglês, é só colocar ER, que ele já vai ficar ali já em outra forma, em comparação, ok? Então, como se diz em inglês mais baixo ou menor?
Shorter. Shorter. Muito bem. Mais velho em inglês é older. 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 Repita comigo. Older. Mais uma vez eu vou te explicar. Aqui você vai ver vários padrões, né? Aliás, você vai ver o mesmo padrão várias vezes. O que que acontece? Alguns adjetivos em inglês são curtos e para eu fazer uma comparação de superioridade, como diz aqui, mais, né, mais velho, isso aqui é uma comparação e é uma comparação de superioridade. Eu tenho que acrescentar ER no final do adjetivo. Então, percebe? Se eu tirar esse ER, fica old, que significa velho. Mais velho, older. Tudo bem? Então, é só repetir aqui com a teacher. Older. Older. Muito bem. Então, como se diz em inglês mais velho? Older. Isso mesmo. Mais calado ou mais silencioso? Como se diz em inglês? Você já ouviu falar? Quieter ou quieter. Mas lembra que eu te falei que quando a letra T está bem do ladinho de uma vogal, essa letra T vai ficar com som de R. Então é melhor você falar quieter, porque é isso que você vai ouvir no inglês da vida real, né? Então repete aqui com a teacher. Quieter, quieter. Qual é o padrão que você tem que memorizar? Apenas memorize este padrão e aprenda a criar muitas frases. Lembra? Tema da nossa aula? O padrão aqui eu vou repetir, porque é muito bom repetir. Quando você tem um adjetivo curto em inglês, é só colocar ER, que ele vai ficar no modo comparação. Então, apenas a palavra calado ou silencioso é quiet, quiet. Termina aqui na letra T, quiet. Mas aqui eu quero fazer uma comparação de superioridade. Eu vou dizer quieter, e aí vai ficar mais calado, mais silencioso. Este é o padrão que você precisa memorizar. Assim você vai ser capaz de criar muitas frases. Memorize esse padrão, ok? Repita mais uma vez. Quieter. Muito bem. Então vamos relembrar como se diz em inglês mais calado ou mais silencioso? Quieter. Isso mesmo. Como se diz em inglês mais alto? Taller. Taller. Repita comigo. Taller. Alto em inglês é tall. T-A-L-L. T-A-L-L. Porém, aqui temos uma comparação de superioridade. Mais alto. Adjetivos curtos em inglês, acrescentamos ER para conseguir fazer essa comparação de superioridade. Lembre-se desse padrão, ok? Leva para a vida. Repita comigo. Taller. Taller. Como se diz em inglês mais alto? Exato. Taller. Perfeito. Como se diz em inglês mais inteligente? Quem não quer ser mais inteligente, não é verdade? Então você precisa saber isso daqui.
More intelligent. More intelligent. Repita comigo. More intelligent. Perceba que intelligent termina com a letra T e você precisa ser sutil na sua pronúncia da letra T. Não diga intelligent. Intelligent. Não. Intelligent. Ok? Treina isso, tá bom? Vamos lá? Vamos treinar? More intelligent. Aqui temos um adjetivo longo em inglês. Inteligente. Quando você tem um adjetivo longo, para fazer uma comparação de superioridade, precisamos da palavra more, que é mais, mais inteligente, more intelligent, ok? Como se diz em inglês mais inteligente? More intelligent. Exato. Mais falante. Como se diz isso daqui? Mas você já sabe que é more, né? Que a gente acabou de ver. Estamos acumulando vocabulário gradativamente, justamente com o propósito de fazer você memorizar este padrão. Que dizer de falante? Como se diz em inglês falante? Talkative. Talkative. Repita comigo. Talkative. Talkative. Agora a frase toda. More talkative. More talkative. Repita comigo. More talkative. Você sabia dessa? Não? Então acabou de aprender. Vai memorizando, ok? Se você quiser anotar num papel, fica melhor ainda. Escrever à mão mesmo, nada de digitar, porque quando se trata de aprender algo novo, se você escrever à mão, é bem melhor para a sua memorização, tá bom? Meio que carimba o que você aprendeu. Vai ficando um carimbo mais forte no seu cérebro. Então vamos lá mais uma vez? Repita comigo, more talkative. Para aprender inglês é preciso paciência. Devagar, a gente vai aprendendo muitas coisas. Tem que ter paciência. Não corre, tá bom? Vamos lá? Como se diz em inglês, mais falante? Isso mesmo. More talkative. More talkative. E você é o quê? Talkative, falante ou quiet, silencioso? Quem é você? Mais divertido. More fun. Repita comigo. More fun. Como se diz em inglês, mais divertido? More fun. Menos inteligente. Você já viu que inteligente em inglês é intelligent? Que dizer de menos? Não é more. More é mais. E menos? Less. Less intelligent. Repita comigo. Less intelligent. Less intelligent. Como se diz em inglês menos inteligente? Less intelligent. Muito bem. Menos divertido.
Opa, essa daqui você sabe, porque você já aprendeu menos e já aprendeu divertido. Então conta pra mim. Exato, less fun. Less fun. Repita comigo para sua memorização. Less fun. Apenas memorize este padrão. Você precisa saber que menos é less, mais é more. E quando você tem adjetivos, você precisa de less ou more para fazer comparações de superioridade e inferioridade, que é o caso do less. Como se diz em inglês menos divertido? Less fun. Less fun. Muito bem. Quantas pessoas em inglês é how many people? How many people? How many people? Repita comigo. How many people? Quantas? How many pessoas? People. Repita mais uma vez. How many people? É importante você repetir. Isso vai garantir que você memorize este padrão. Como se diz em inglês? Quantas pessoas? How many people? Exatamente. Tem. Será que é have? Are there? Are there? Vamos aqui criar uma pergunta com esse tem. Por isso que está invertido. Are there? Se fosse uma afirmação, seria there are. E porque tem esse are aqui, o verbo to be no plural, significa que essa frase está no plural. Então, memorize esse padrão. Tem em inglês é are there, para fazer perguntas. Repita mais uma vez. Are there? Como se diz em inglês tem? Are there? Muito bem. Na sua família. In your family. In your family. Junte esse in com your. In your. Repete aqui com a teacher. In your. In your. Mais uma vez. In your. Agora a frase inteira. In your family. Repita comigo. In your family. Preste atenção nos detalhes. Isso vai fazer a diferença na sua pronúncia. Repita mais uma vez. In your family. Como se diz em inglês na sua família? In your family. Muito bem. Quantas pessoas tem na sua família? Opa, aqui você já sabe. Quantas pessoas? How many people? Tem, are there. Na sua família? In your family. Vamos conferir a legenda agora? How many people were there in your family? Vamos repetir? How many people are there in your family? Vamos mais uma vez. How many people are there in your family? Agora a frase inteira. Repete comigo. How many people are there in your family? E aí, conseguiu de boa? Se você fez as repetições anteriores, com certeza você conseguiu. Vamos mais uma vez? How many people are there in your family?
Conseguiu falar naturalmente assim? Então você está de parabéns. Como se diz em inglês, quantas pessoas tem na sua família? How many people are there in your family? Muito bem. Tem 3 pessoas. Bom, você já sabe que tem there are. Pessoas, people. Provavelmente você sabe que 3 em inglês é three. Então vamos lá, vamos conferir a legenda. There are 3 people. There are 3 people. Repita comigo. There are 3 people. Mais uma vez. There are 3 people. Repita a frase inteira. There are 3 people. Mais uma vez. There are 3 people. Como se diz em inglês? Tem 3 pessoas? There are 3 people. Em minha família. Bom, você já aprendeu que em sua família é in your family. Então, in, família, family, que dizer de minha? My. Você já conhece minha, não é? My. Então, vamos conferir toda a legenda. In my family. In my family. In my family. Como se diz em inglês? Em minha família? In my family. Muito bem. Tem 3 pessoas na minha família. Tem, there are, 3, three, pessoas. People, na minha família, in my family. Vamos conferir a legenda? There are 3 people in my family. Repita comigo. There are 3 people in my family. Agora repita a frase inteira. There are 3 people in my family. Só mais uma vez. There are 3 people in my family. Lembre-se que existe um padrão para dizer que há, existe ou tem. E esse padrão é there are, para frases no plural. Se for uma frase no singular, ou seja, uma pessoa só ou uma coisa só, usamos there is, there is. There are, plural, ok? Então, como se diz em inglês, tem 3 pessoas na minha família? There are 3 people in my family. There are 3 people in my family. Meu marido, minha filha e eu. Você já conhece marido, né? Husband. Vamos conferir toda a frase aqui? My husband, my daughter and me. My husband, my daughter and me. Repita comigo. My husband, my daughter and me. Vamos repetir em partes novamente. My husband, my daughter and me. Agora a frase inteira. My husband, my daughter and me. Repita mais uma vez. My husband, my daughter and me. Como se diz em inglês? Meu marido, minha filha e eu?
My husband, my daughter and me. Muito bem. Eita, que agora vai a frase inteira. Tem 3 pessoas na minha família: meu marido, minha filha e eu. Percebe que vamos estudando inglês gradativamente? Vamos aprendendo os padrões devagar. Dessa forma, é possível aprender. Então, sempre que você tiver uma tarefa difícil ou frases difíceis, quebre ela em etapas, porque aí você vai conseguir. Não adianta querer falar de uma vez só, tem que ser devagarzinho, tá bom? Então vamos conferir a legenda. There are 3 people in my family: my husband, my daughter and me. Repita comigo toda a frase. There are 3 people in my family: my husband, my daughter and me. Você já se imaginava capaz de falar uma frase grande dessa em inglês? Parabéns, você está conseguindo. Isso não é maravilhoso? Então vamos mais uma vez, só para você ficar se achando. Vamos lá. There are 3 people in my family: my husband, my daughter and me. Como se diz em inglês? Tem 3 pessoas na minha família: meu marido, minha filha e eu. Ah, parabéns! There are 3 people in my family: my husband, my daughter and me. Muito bom. Qual é? Qual é em inglês? What is? What is? Repita comigo. What is? Lembra que eu te falei que quando temos a letra T e depois temos uma vogal, esse T vai ficar com som de R. Então, em vez de você dizer what is, diga what is. Vai ficar bem mais natural. Então, repita comigo. What is? Como se diz em inglês qual é? What is? O nome da sua filha. Já vimos aqui nesta aula que filha em inglês é daughter e sua é your. Vamos conferir o nome da sua filha? Como que fica em inglês? Your daughter's name. Your daughter's name. Repita comigo. Your daughter's name. Percebe que daughter é filha, mas aqui nós temos esse apóstrofo S. Quando uma palavra tem apóstrofo S, significa que ali temos um caso possessivo, uma posse. O nome é de quem? Da filha. Então temos ali uma posse. A filha possui um nome. Quem possui é a filha, por isso que eu preciso colocar apóstrofo S em filha. Então, toda vez que alguém possui algo, precisamos colocar apóstrofo S no nome dessa pessoa, ou até mesmo coisa. Por isso temos apóstrofo S aqui. Então, repita comigo. Your daughter's name. Your daughter's name. Como se diz em inglês o nome da sua filha? Your daughter's name. Qual é o nome da sua filha? Opa, você já sabe que qual é what is. O nome da sua filha? Your daughter's name. Então vamos juntar.
Vamos conferir a legenda. What is your daughter's name? What is your daughter's name? Repita comigo. What is your daughter's name? Mais uma vez. What is your daughter's name? Como se diz em inglês? Qual é o nome da sua filha? What is your daughter's name? Muito bem. O nome dela é Grace. Você já sabe que nome é name? Que dizer de dela? Her. Her name is Grace. Dela em inglês é her. Aqui também poderíamos traduzir seu nome é Grace, seu no sentido de dela. Muitos estudantes brasileiros de inglês diriam your name. Your name is Grace. Só que your você só usa quando você está falando com a segunda pessoa do singular. Então, primeira pessoa eu, segunda pessoa você. Então, você, seu, your. Aqui estamos falando de uma terceira pessoa, que é ela. Então, o pronome possessivo adjetivo é her, dela. Her name is Grace, ok? Repita comigo. Her name is Grace. Então, como se diz em inglês, o nome dela é Grace? Her name is Grace. Qual é o nome do seu marido? Bom, aprendemos que qual é what is, nome é name e marido é husband. Como ficaria então esta pergunta? What is your husband's name? Opa, aqui temos o padrão de caso possessivo, posse. O marido possui. Possui o quê? Um nome. Por isso que utilizamos apóstrofo S em husband, marido. Apenas memorize este padrão e você vai poder criar muitas frases em inglês. Aqui você pode substituir marido por qualquer outra pessoa. Pode ser niece, que é sobrinha, foi a primeira palavra que aprendemos no vídeo de hoje. What is your niece's name? Qual é o nome da sua sobrinha? Poderia ser tia. Qual é o nome da sua tia? Você lembra no comecinho do vídeo? Ou se você anotou aí no seu caderno? Tia em inglês é aunt. Então você poderia dizer What is your aunt's name? What is your aunt's name? Tio, uncle, na verdade? Então você poderia substituir aqui marido por tio, uncle. Então, what is your uncle's name? Todas essas pessoas possuem algo que é nome, por isso apóstrofo S. Por isso você precisa conhecer este padrão de estrutura para que você consiga criar várias frases. Isso é muito importante, que você consiga ser independente e criar, criar e criar. Então repita comigo. What is your husband's name? Muito bem. Vamos relembrar. Qual é o nome do seu marido? What is your husband's name? Muito bem. O nome dele é George. Já vimos que nome é name. E vimos na outra frase que dela é her. Que dizer de dele? His. His name is George. O nome dele é George. His. His name is George. Repita comigo. His name is George. Mais uma vez. His name is George.
Então, como se diz em inglês dele? His. Isso mesmo. His name is George. Agora a frase inteira. Como se diz em inglês o nome dele é Jorge ou George? His name is George. Muito bem. Você é mais jovem? Are you younger? Are you younger? Vimos que mais jovem é younger. Se fosse apenas jovem, seria young. Mas aqui é mais jovem. Younger. Você é, em inglês, é you are. You are. Mas aqui temos uma pergunta. Por isso invertemos. Fica are you? Are you? Are you younger? Are you younger? Repita comigo. Are you younger? Foi muito rápido? Ah, mas é assim mesmo. Então vamos lá. Are you younger? Trava a língua? Repete comigo. Are you younger? Como se diz em inglês? Você é mais jovem? Are you younger? Muito bem. Que? Que em inglês é than. Than. Repita comigo. Than. Como se diz em inglês? Que? Than. Você é mais jovem que? Você já aprendeu que você é mais jovem? Are you younger? E que significa em inglês than. Então vamos conferir a legenda. Are you younger than? Você é mais jovem que? Are you younger than? Are you younger than? Repete com a teacher. Are you younger than? Are you younger than? Só mais uma vez. Are you younger than? Como se diz em inglês? Você é mais jovem que? Are you younger than? Você é mais jovem que seu marido? Opa, então aqui você já aprendeu que você é mais jovem. Are you younger que than? E você já conhece seu marido, que é your husband. Então, confere aqui a legenda. Are you younger than your husband? Are you younger than your husband? Vamos falar em partes. Are you younger than your husband? Vamos de novo em partes, é só repetir com a teacher, tá? Are you younger than your husband? Agora a frase inteira. Are you younger than your husband? Mais uma vez a frase inteira. Are you younger than your husband? Só mais uma vez. Are you younger than your husband? Percebe, student? Quando você quer perguntar que alguém é mais jovem que, ou alguém é mais quieto que, ou alguém é mais falante que, é só você usar essa estrutura. Are you, o adjetivo curto ou longo, e que, then. Depois você pode trocar aqui também com quem você vai comparar, que seu marido, que sua tia, que sua avó, que sua mãe, percebe? Apenas memorize este padrão e aprenda a criar muitas frases. É sobre isso. Como se diz em inglês? Você é mais jovem que seu marido?
Vamos relembrar? Are you younger than your husband? Sim, eu sou. Yes, I am. Yes, I am. Repete aqui com a teacher. Yes, I am. Muito bem. Como se diz em inglês? Sim, eu sou. Yes, I am. Muito bem. E você? Em inglês é How about you? How about you? How about you? Percebe esse about aqui? About sozinho, essa palavra falada isoladamente tem um som. About. Porém, você tem aqui you imediatamente depois. You começa com som de vogal, embora comece com uma consoante, que é a letra Y, mas o som mesmo é vogal. You, you, you. Junte about com you, fica about you, about you. Lembrando que a letra T tem som de R, por isso que você tem este novo som, about you. Eu sempre relembro isso em todas as minhas aulas, porque isso é muito importante. O foco aqui é fazer você falar. Então repita comigo. How about you? Como se diz em inglês? E você? How about you? Muito bem. Quantas pessoas tem na sua família? How many people are there in your family? Repita comigo. How many people are there in your family? Agora a frase inteira, repita comigo. How many people are there in your family? Como se diz em inglês? Quantas pessoas tem na sua família? How many people are there in your family? Muito bem. Tem duas pessoas na minha família, meu marido e eu. There are two people in my family, my husband and me. Repita comigo. There are two people in my family, my husband and me. Percebe que husband com and, eu disse my husband and me. Husband then, husband then. Junte husband com and, fica husband then. My husband and me. Repita comigo a frase inteira. There are two people in my family, my husband and me. Muito bem. Então, como se diz em inglês? Tem duas pessoas na minha família, meu marido e eu? Exato. There are two people in my family, my husband and me. Quem é mais falante? Como se diz em inglês? Quem é mais falante? Who? Who is more talkative? Who is more talkative? Who is more talkative? Repita comigo. Who is more talkative? Mais uma vez. Who is more talkative? Agora a frase inteira, repita comigo. Who is more talkative? Como se diz em inglês? Quem é mais falante? Who is more talkative? Sou eu. Em inglês é I am. Repete com a teacher. I am. Mais uma vez. I am.
Como se diz em inglês? Sou eu. I am. Meu marido é. Em inglês, my husband is. My husband is. My husband is. Junte husband, a letra D, com is, fica this. This. My husband is. Repita comigo. My husband is. Como se diz em inglês? Meu marido é. My husband is. Muito mais quieto que eu. Quieto, mais quieto, você aprendeu que é quieter. Quieter. Que é than. Então vamos conferir toda a legenda. Much quieter than I. Much quieter than I. Much, muito. Quieter, mais quieto que eu, than I. Então repita comigo. Much quieter than I. Mais uma vez. Much quieter than I. Como se diz em inglês? Muito mais quieto que eu. Much quieter than I. Meu marido é muito mais quieto que eu. Você já sabe tudo isso daqui. Vamos só colocar de uma vez só. My husband is much quieter than I. My husband is much quieter than I. Repita comigo a frase inteira, você já consegue, eu tenho certeza. My husband is much quieter than I. Conseguiu, né? Tá orgulhoso? Tá orgulhosa? É para ficar mesmo. Afinal, estamos aqui há um tempão fazendo repetições. Então, precisa ter resultado. É isso aí. Vamos lá? My husband is much quieter than I. Só mais uma vez. My husband is much quieter than I. Como se diz em inglês, meu marido é muito mais quieto que eu. My husband is much quieter than I. Muito bem. Vamos agora trabalhar com um diálogo. Neste primeiro momento, eu vou ler a legenda na cor verde e você na cor branca. Então, não é neste momento para repetir. Eu falo uma frase e você fala outra. Neste momento, eu falo na cor verde, você fala na cor branca. Então, isso significa que eu vou te dar um tempinho para você falar, tá bom? É importante que você repita, aliás, que você leia a legenda na cor branca. É importante que você participe. Era isso que eu queria dizer. Em vez de falar, é importante que você repita. É importante que você participe, ok? Vamos começar? How many people are there in your family? What is your daughter's name? What is your husband's name? Are you younger than your husband? There are two people in my family, my husband and me. I am. My husband is much quieter than I. Agora vamos inverter. Você começa lendo a legenda na cor verde e eu na cor branca, ok? Você começa agora. There are three people in my family, my husband, my daughter and me.
Her name is Grace. His name is George. Yes, I am. How about you? How many people are there in your family? Who is more talkative? E aí, como foi ler a sua parte sozinho? Foi tranquilo? Espero que sim. Qualquer coisa é só você voltar o vídeo e treinar mais um pouquinho. É importante que você participe, fale em voz alta, tudo isso vai contribuir demais para o seu inglês médio, longo prazo, ok? Agora nós vamos para um challenge. Challenge em português significa desafio. O desafio é: eu vou dizer todas as frases, palavras que aprendemos hoje em português. Vou te dar um tempinho para que você fale como se diz em inglês antes que apareça aqui na tela e que eu fale, ok? Mas antes, e aí? Você está curtindo fazer esses exercícios? Então se inscreva no canal Listen and Repeat para você não perder nenhum conteúdo novo que eu postar aqui. Também deixe o seu like. Se você sente a necessidade de fazer exercícios para praticar o seu inglês com workbook ou apostila, te apresento minha apostila, Basic Workbook, onde você encontra muitos exercícios práticos no formato digital em PDF, que também pode ser impresso. Você conta com mais de 200 exercícios e mais de 75 explicações com respostas no final. Para mais informações, veja o primeiro comentário fixado deste vídeo e também a descrição. Então vamos começar o nosso challenge. Como se diz em inglês, sobrinha? Niece. Marido. Husband. Tia. Aunt. Tio. Uncle. Avô. Grandfather. Primo. Prima. Cousin. Meio-irmão. Stepbrother. Mãe. Mother. Mais jovem. Younger. Mais baixo. Menor. Shorter. Mais velho. Older. Mais calado ou mais silencioso. Quieter. Mais alto. Taller. Mais inteligente. More intelligent. Mais falante. More talkative. Mais divertido. More fun. Menos inteligente. Less intelligent. Menos divertido.
less fun. Quantas pessoas? How many people? Tem. Are there? Na sua família. In your family. Quantas pessoas tem na sua família? How many people are there in your family? Tem 3 pessoas. There are 3 people. Em minha família. In my family. Tem 3 pessoas na minha família. There are 3 people in my family. Meu marido, minha filha e eu. My husband, my daughter and me. Tem 3 pessoas na minha família: meu marido, minha filha e eu. There are 3 people in my family: my husband, my daughter and me. Qual é? What is? O nome da sua filha. Your daughter's name. Qual é o nome da sua filha? What is your daughter's name? O nome dela é Grace. Her name is Grace. Qual é o nome do seu marido? What is your husband's name? O nome dele é George. His name is George. Você é mais jovem? Are you younger? Que? Dan. Você é mais jovem que? Are you younger than? Você é mais jovem que seu marido? Are you younger than your husband? Sim, eu sou. Yes, I am. E você? How about you? Quantas pessoas tem na sua família? How many people are there in your family? Tem 2 pessoas na minha família, meu marido e eu. There are 2 people in my family, my husband and me. Quem é mais falante? Who is more talkative? Sou eu.
I am. Meu marido é. My husband is. Muito mais quieto que eu. Much quieter than I. Meu marido é muito mais quieto que eu. My husband is much quieter than I. Vamos agora fazer mais um exercício. Você precisa responder as perguntas a seguir. How many people are there in your family? Quantas pessoas tem na sua família? There are people in my family. Tem pessoas na minha família. Então aqui você vai colocar um número, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá bom? Então, você vai me responder essa pergunta agora. Vamos lá? How many people are there in your family? Ok, muito bem. Próxima pergunta. What are their names? Qual é o nome deles? What are their names? E você vai me responder da seguinte maneira. Their names are and os nomes deles são e. Então vamos lá de novo. What are their names? E você vai me dizer their names are. Taranã, taranã, and taranã. Aqui são os nomes dos membros da sua família. Então eu vou te perguntar de novo. Vai ficar tudo escuro aqui e você vai dizer. What are their names? Muito bem. Respostas pessoais. Próxima pergunta. Are you taller than your father? Você é mais alto que seu pai? Você pode me responder Yes, I am. Sim, eu sou. Ou No, I'm not. Não, eu não sou. Então, eu vou te perguntar de novo. Are you taller than your father? Qual é a sua resposta aqui? Are you taller than your father? Muito bem, resposta pessoal. Próxima pergunta. Are you shorter than your mother? Você é mais baixa que sua mãe? Você pode responder Yes, I am. No, I'm not. A pergunta é: Are you shorter than your mother? Muito bem, resposta pessoal. Próxima pergunta. Who is older than you? Quem é mais velho que você? Who is older than you? E aí, o modelo da resposta é My, taranã, is older than me. Meu, minha. Então, aqui você pode colocar marido, né? Que é husband. Você pode colocar aunt, que é tia. Ou brother, que é irmão. E assim por diante. Não sei, você vai colocar aqui o que você achar melhor, tá bom? A resposta é my taranã, is older than me. É uma resposta pessoal. Então a pergunta é: Who is older than you? Muito bem, resposta pessoal. Próxima pergunta: Who is younger than you? Quem é mais jovem que você? E aí você vai responder: My taranã, is younger than me. Meu, minha, taranã, é mais jovem que eu. A pergunta é: Who is younger than you? Muito bem, a resposta é pessoal.
Mais uma pergunta. Who is more talkative than you? Quem é mais falante que você? O modelo da sua resposta é my, tanana, is more talkative than me. Meu, minha, tanana, é mais falante que eu. Então pensa aí quem que é. Se é husband, niece, stepbrother, mother, grandfather, cousin, uncle, aunt. É só você colocar o que você achar melhor aqui. Então a pergunta é: Who is more talkative than you? Agora é com você. Who is more talkative than you? Muito bem, essa resposta é pessoal. Ok, student, então terminamos nossa aula. Eu espero que você tenha aproveitado muito, tenha memorizado, aprendido esse padrão para criar frases e que você consiga criar as suas próprias frases sempre. Nos vemos na nossa próxima aula. See you next class. Bye bye.